Olá, amigos, estamos começando mais um Capital Cast com o Marcos Escobar, que é economista, é consultor de investimentos, bem com o Fabrício Lima, que é consultor de empresas, também administrador, e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante: geopolítica e o que isso pode impactar no dia a dia das empresas. Não é só lá fora, isso impacta aqui dentro. E isso eu tenho certeza, é muito do efeito borboleta. Alguma coisa acontece lá fora e vai impactar o nosso dia a dia aqui. Marcos, é assim mesmo que funciona? É assim, Lubeno. Boa tarde a todos, uma ótima semana. Na verdade, Lubeno, esse podcast é mais uma sequência de alguns podcasts que nós estamos fazendo, né, família? Sobre a geopolítica e a política mundial e a economia mundial. E os impactos que isso está trazendo nas empresas e nas pessoas, né? O impacto é muito grande, como estamos vendo, principalmente na questão dos preços dos alimentos, que hoje a gente indo no supermercado, aí a gente vai ver como que as coisas subiram, né? As mercadorias subiram, e a reclamação que está todo empresário hoje, né? Com os custos todos elevados. O setor agro está sentindo forte aí essa questão dos insumos que subiram por conta da guerra lá do Oriente Médio, né? O óleo combustível como subiu, né? Não é só o diesel, né? Toda a cadeia de combustíveis e os seus derivados subiram, né? Combustível de aviação, a gás, né? O gás também, apesar que o Brasil não importa gás, mas tudo afeta a cadeia, né? Porque muitos produtos usam gás para ser produzidos, né? Como os minérios, os fertilizantes também, enfim. Então a gente vai dar sequência a mais uma edição aí desse podcast, e o objetivo é o que? Nós vamos estar fazendo na região noroeste. Nós estamos aqui na cidade de Catanduva, né, fazendo esse podcast, que fica na região noroeste do estado de São Paulo. E a ideia nossa é trazer essa discussão para algumas cidades aqui, em breve, dessa discussão dos impactos que isso possa trazer na economia, nas empresas e na região noroeste paulista. Muito bem, Marcos. Fabrício, a gente sempre ouviu falar que a gente tem que saber o que acontece no global para aplicar esse conhecimento ou as coisas que acontecem no global localmente. Como é que a gente traz essas questões que atingem o globo, né, todo o universo aqui do planeta Terra, todos os planetas interligados, para a nossa empresa aqui hoje? Como é que a gente faz essa transferência de conhecimento? Olha, Lubeno, obrigado pela pergunta. E pessoal, muito prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E começando a responder essa pergunta, Lubeno, o que acontece, né? A melhor maneira de a gente aplicar os conhecimentos de gestão financeira, né, que hoje é uma das minhas especialidades, nas empresas, com foco em tudo que acontece globalmente, né, como a gente diz, é você ter um filtro de informações e fonte dessas informações também, obviamente, depois passadas por um filtro, para que você, o empresário em si, né, ou a empresária em si, consiga discernir o que daquilo é simplesmente uma especulação, o que é um sentimento que muitas vezes é passado por esse informante, né? A gente chama de agente informante, né? Pode ser um jornalista, pode ser um influenciador, e o que é vamos dizer assim, na verdade, o fato em si. Porque o que a gente percebe muitas vezes, né? As pessoas geralmente, não vou dizer que a maioria, mas grande parte delas, quando recebem uma informação, a primeira coisa é reagir àquela informação de maneira ou positiva ou negativa. E hoje, né, a gente já vem com experiência em lidando com pessoas e números, né, então a gente aprende a lidar um pouco com as duas coisas. A gente vê o seguinte: se você está ali naquela situação que você ainda não descobriu como implantar um filtro nessas informações, a primeira situação que ocorre em qualquer ser humano é a hora que recebe a notícia, já tendenciar ela como uma notícia boa ou uma notícia ruim. E isso vai gerar emoções nessas pessoas, nos empresários e tudo mais,
que muitas vezes, né, muitos psicoterapeutas dizem isso, né, que tudo se fecha, a pessoa fica sem ação. Ela fica ou com medo ou muito alegre. E tanto essas duas emoções, né, esses sentimentos, eles pegam e a pessoa deixa a pessoa de uma maneira ou de outra. Tanto se ela tiver medo ou tiver alegre, tanto negativa quanto positiva, a chance dela nessas duas situações tomar decisões erradas com base nessas emoções é muito grande. Então a gente gosta principalmente tratando de números nas empresas, é fazer o quê? Fazer com que a pessoa, os empresários, os gestores, eles separem o que é fato do que é emoção e sentimento. Sim. Ou seja, os fatos em si, eles não são bons nem ruins. Não são bons nem ruins. Então, o que é preciso fazer para que esses fatos se traduzam em estratégias para que a empresa consiga ali superar e tudo mais? Essa é a nossa linha de atuação hoje. Olha, o que você está dizendo é muito interessante, Marcos. Eu me lembro de uma história, acho que todo mundo conhece essa história, do senhor que vendia milho na beira da estrada. O filho foi para a cidade estudar e o filho falava: pai, está em crise. E o pai não via crise, porque passava o carro e comprava o milho. Pai, a situação está difícil. Aí o pai foi lá, comprou menos milho até que acabou falindo. O que o Fabrício disse é justamente a questão de filtrar essa informação. Sim. O que é uma crise para você e o que é uma oportunidade. Sim. É assim que as coisas funcionam, Marcos? É assim, Lubeno. Se a gente olhar o ciclo das crises que nós vivemos, vamos pegar desde a crise de 1929, né, que foi uma crise bem marcante, que nós tivemos aí na economia mundial, onde houve a quebra lá não foi só da Bolsa Americana, mas houve uma quebra no mercado europeu, foi mundial, né? O Brasil na época era um grande exportador de café e ali, né, nós percebemos que nós éramos dependentes da venda do café, né? Nossos descendentes aqui, a região que a gente vive tem muito café, era uma região muito dependente do café. E aí, o que acontece nessas crises? Quando chega a notícia, quando vem a informação, realmente é uma informação que traz caos, né? Cai instabilidade, né? E essa instabilidade, o que ela faz? Ela tem um impacto muito grande, principalmente nos preços das mercadorias, né? E dos negócios, né? Então, desde aquela crise, recentemente a gente viu a crise do Covid, né? Em 2020, né? Que não sei se estão lembrados, que lembram? Como esquecer aquilo? Foi terrível, né? Eu estava vendo hoje um dado lá dos Estados Unidos, houve num determinado mês que a economia americana parou, que é a maior economia mundial, né? A economia brasileira, lembra que nós tivemos o lockdown aqui, né? Na época, aqui, até na nossa cidade o comércio ficou fechado, né? Não podia, então você não podia se locomover. Então o que isso causa nas pessoas, né? O medo, a insegurança, a não fazer negócio. E aí, o que a gente vê nessas crises, assim, eu não tenho essa estatística de percentual, mas vamos supor assim, 50% das empresas, né, quebram, depende do grau da crise, maturidade da maturidade, e metade, ou talvez menos, né, vamos dizer 30%, acho que ficam na situação muito parecida, e uns 20% voa, né? Vai embora, explode, né? Mas você fala, mas por que 20% ou 15%? Por quê? Porque, na verdade, quando tem uma crise, a primeira coisa, né, que a gente precisa entender a crise, entender a motivação, né? Que é o ponto nosso hoje que a gente está vivendo dessa crise atual, nessa geopolítica, né? Então, a gente precisa entender essa crise. A gente entendendo a crise, quer dizer, eu já tenho um mapeamento, né, para vir, por exemplo, na área micro, né, que é a área do Fabrício, a minha também, que eu sou consultor financeiro, quer dizer, quais atitudes eu tomo, né? Por onde eu vou? Às vezes eu estou vendendo uma mercadoria que já não, o comércio não é a questão da crise, é a questão que não faz mais sentido mais vender aquele produto ou produzir aquele produto. Ou usar os mecanismos tradicionais de negociação de negócios, né? Você viu? O Pix, olha o Pix, né? Uma coisa que está provocando. Mudou tudo, né? Totalmente. Uma coisa interessante que o Marcos falou, né, que eu acho interessante, né, que pega um pouco daquela parte que você me perguntou, né, para complementar, a gente vê que
fora as crises, a parte geopolítica que o Marcos é um profundo conhecedor disso, que ele trata nos eventos, né, nos próprios cursos que ele dá também, referente a você olhar o que está acontecendo no mundo, principalmente nos mercados em si. Por exemplo, né, o que está acontecendo no mundo, com base nos Estados Unidos, Europa, países mais desenvolvidos, tende a chegar aqui em algum momento, né? Por exemplo, a parte do e-commerce, né? Foi uma revolução aí que aconteceu no mercado consumidor, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que a gente está fazendo remodelagem e reestruturação de produtos. Por quê? Porque o negócio frente à situação de mudança geopolítica, que também ocorreu mudança de tipo de consumo. Por exemplo, utilizava-se mais lojas físicas. Hoje utiliza-se grande parte, dependendo do produto, lojas online, né? Então, assim, determinados tipos de negócios, assim que muda o mercado, com base nessa geopolítica que vem acontecendo, os negócios se mantiverem, né? Da mesma forma do que foram criados, eles passam a cada vez mais serem, vamos dizer assim, inviáveis, ao ponto de que, se não se adaptar, ou seja, é isso que entra na nossa estratégia, né? Com o conhecimento geral, a gente fazia aqui a nossa readaptação ou ajustes nessas partes. Eu só queria pontuar, Fabrício, que a sua parte de consultoria, ela deve ser muito complicada de agir em determinados momentos, porque você tem problemas internacionais que impactam localmente, mas dependendo da empresa que você presta consultoria, o impacto é diferente. Né? Totalmente. Você pode ter um impacto financeiro, um impacto de logística, você pode ter um impacto de novos mercados ou fechamento de mercados. Sim. Como é que você lida com essa diferenciação de situações, Fabrício? Olha, Lubeno, hoje a gente tem uma equipe, né? A gente trabalha com associados. Então nós temos uma gama de associados, né? Nós chamamos de rede de apoio, que são especialistas. Por exemplo, tem uma parceira associada que é especialista em logística, o outro, por exemplo, em direito tributário, o outro, por exemplo, em processos de produção. Eu, pessoalmente, que a minha especialidade, né, como eu disse anteriormente, é gestão financeira, e também a gente trabalha muito focado em implantar inteligência artificial na análise de dados. O que a gente faz, né, para que isso a gente atinja ali, cada empresa no seu determinado ponto crítico que precisa de uma solução? Primeiramente, a gente faz um diagnóstico da situação. Porque muitos empresários, eles nos chamam por causa da dor que ele está vendo, por exemplo, né? Quando a pessoa vai no médico, né? Então ela está ali, não está bem de doeu demais o braço. Então ela chega lá no médico e fala, tô com dor no braço, né? Então a primeira coisa é se o médico for tratar ela pela dor que ela está sentindo, se ela tiver com um problema, por exemplo, quem é médico aqui vai me corrigir ou confirmar se eu estou certo, né? Pode ser um problema, por exemplo, que ela tem em um determinado órgão do corpo ou um determinado nervo, que seja, se eu estou falando com a palavra correta, ou conexão nervosa, que o problema é neurológico, por exemplo, e não é do braço, por exemplo, né? Então, esse que é o papel, o médico faz isso nas pessoas, que é o diagnóstico através de exames, nós fazemos isso na empresa. Então, assim, muitos empresários no chão, por exemplo, falam, Fabrício, estou com um problema aqui que a minha produção, ela está aqui, realmente não está dando conta, e está dando problema no caixa por causa desse problema da produção. Ou seja, como não está produzindo o que eu queria, o meu caixa está baixo por isso. Aí a gente vai ver, por exemplo, que a hora que faz o diagnóstico, que a produção ela está no seu limite máximo. Porém, a margem de contribuição, ou seja, aquele markup, né, o velho bom e velho markup que eles aplicam ali, ou a estrutura mesmo ali de formação de preço por cadeia, ou seja, tem aquela receita na produção. A cada item daquele, às vezes ele é mal precificado até a chegada final. O que acontece? A empresa paga mais do que recebe, ou seja, a empresa tem ali mais pagamentos, despesas do que receitas, e isso impacta diretamente ali toda a empresa. E o problema, ele acha que está na produção, mas às vezes está na precificação. Então, para resumir a pergunta, para não me alongar demais, o que a gente faz? Primeiro, um diagnóstico. Esse diagnóstico é passado para todas as áreas de especialistas.
Aí cada especialista vai pontuar uma área que está deficitária e aí sim montamos todo um plano de ação para que aqueles problemas, além do que a pessoa, empresário no caso, nos procurou, ela seja ali realizada da melhor forma possível. E isso eu falo, né? A gente não consegue fazer isso com uma pessoa só, com um especialista só. Tem que ter cada um ali a sua parte para que a gente entregue a melhor solução. Muito bem. Agora, Marcos, você também é um profundo conhecedor de investimentos né, da consultoria também nessa área de investimentos. Sim. E a gente tem visto uma volatilidade no mercado de investimento em ouro, investimento em prata, algumas pessoas apostando demais no ouro nesse momento, a prata nem tanto. Como é que você consegue filtrar essas informações que vêm do exterior em crises para poder ofertar melhor para o seu cliente? Que tipo de opção de investimento é o melhor? Tá. Eu vou, assim, só completar um pouco o que o Fabrício estava falando, e aí vai dar o gancho na questão do investimento e também na questão do ouro, da prata, nos investimentos em ações, ou que seja no dólar, né, ou qualquer tipo de aplicação que nós temos no banco também, né. Você vê hoje, Lubeno, nós estamos tudo conectado, né. Está tudo em rede, né? Quer dizer, quando mexe no petróleo, mexe na prata, mexe na taxa de juros, mexe na soja, quer dizer, tudo está conectado e tudo muito interligado. Então, assim, dando o complemento um pouco que o Fabrício falou, hoje, por exemplo, assim, do diagnóstico, né? Eu lembro, assim, numa ocasião, né, quando nós tivemos a vinda do caixa eletrônico, né, do banco, né? Eu lembro assim, minha afinada mãe, por exemplo, ela não tinha uma dificuldade, ela não sabia usar o caixa, né? E para nós ali da minha geração, aquilo ali era uma simplicidade, era muito tranquilo, né? Sei lá, no banco tirar, numa modernidade, né? Fazia fila no banco, né? Vocês lembram? Para ir conhecer o caixa, quando vinha um caixa, né? E a geração da minha mãe, por exemplo, tinha uma dificuldade tremenda, que não sabia realmente. Então hoje, por exemplo, acho que a principal mudança que nós vamos ver no mundo hoje, que nós estamos vendo, na verdade, é o grau da inteligência artificial. A inteligência artificial está movendo toda essa mudança mundial que nós estamos vivendo nesse momento. Eu vou citar um exemplo assim, vamos dizer, a prata. A prata está sendo movida pela inteligência. Não sei se todos sabem, mas a prata, por exemplo, diferente do ouro, o ouro, na verdade, é um produto que as pessoas buscam segurança. Então, por que eu compro ouro? Eu compro ouro porque com medo que, por exemplo, aconteça alguma coisa num país, numa economia, né? Lembra os judeus? O pessoal do Oriente Médio usa muito os metais, né, preciosos. Por quê? Porque é uma forma assim, vamos aqui dar um problema no dólar, dar um problema aqui no real, ou numa moeda, quer dizer, você tem um produto que você tem liquidez, você vende, né? Isso desde a época lá de quando a gente se conhece como ser humano, né? Quando começou o comércio, o ouro e a prata, né? Então o ouro é um investimento que você usa para segurança, né? E o que está acontecendo hoje? Dentro dessa mudança tecnológica, há uma tendência o quê, né? Que quem que vai dominar a tecnologia? Né? São os dois grandes players, a China ou os Estados Unidos, né? São os dois hoje que estão comandando, né? E isso aí, se vocês terem uma ideia, está relacionado até com a moeda da questão do dólar, porque assim, se a China, como a China está dominando muitos carros elétricos, agora os humanoides que estão chegando, os robôs, a automação de máquina, os próprios sistemas de inteligência artificial, né? Hoje, não sei se vocês sabem, por exemplo, assim, os minérios raros, né, que faz a parte da inteligência artificial, dos equipamentos, 70% quem domina o refino disso aí está na mão da China, né? Está na mão da China. E ela tem a maior reserva e a maior produção é dela. O Brasil tem a segunda maior reserva, mas produz muito pouco, né? Então hoje esses minérios, por exemplo, eles estão todos vinculados à inteligência artificial. Sem esses minérios, a inteligência artificial não funciona. A tecnologia não funciona, os carros elétricos não funcionam, os foguetes aí que estão agora na guerra, os satélites que estão soltando, né? E aí tá ligado. A prata,
Aí você falou do ouro. A prata diferente também, ela é usada como reserva de valor. Quando há uma crise no dólar, como está se esperando que o dólar vai perder valor, né, por conta da dívida americana, então os investidores, os países estão comprando muito ouro. Está tendo uma compra recorde de ouro. A China, por exemplo, no mês passado, teve uma compra recorde, porque o ouro serve como para reservas, né? A prata também, ela serve como reserva, só que a diferença da prata é que ela é um produto industrial. Se usa muito na indústria a prata, dessa indústria tecnológica. Então não tem placa solar sem placa, não tem celular sem prata, não tem carro elétrico sem prata, não tem míssil, não tem satélite. Quer dizer, essa indústria não tem os data centers famosos aí que... Então a prata, hoje tem muita gente comprando prata. Ela caiu agora da alta que ela teve, ela está com uma valorização no último ano em torno de 70%. E o ouro em torno de 80%. A prata está uns 90%, hoje eu não sei como o mercado se comportou, né? O ouro uns 70% em relação ao ano. Mas da alta que teve a prata e o ouro em janeiro desse ano, ela caiu 50% agora, né? Houve um recuo. Então tem muitos países comprando muito ouro e muitas pessoas físicas comprando ouro e prata como uma forma de investimento, porque uma que ela caiu, a demanda está alta. Então isso está tudo relacionado. Então, essa é uma forma. Agora, assim, o que impacta numa aplicação, por exemplo, no investimento? Por exemplo, essa guerra do Golfo, que está ligada à geopolítica aí, ela está fazendo com que o petróleo suba e os insumos subam, a inflação suba. Inflação, né? A gente tem um economista aí, o Simonson, que era brasileiro, falava assim, né? Ele falava que o câmbio, ele quebra, né? Ele quebra a perna, né? A inflação, ela mata, né? A pessoa, né? Era mais ou menos uma frase que ele usava. Então a inflação, pessoal, num país, ela acaba, destrói ela. Então hoje a gente está vivendo um ambiente inflacionário, até nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, tá? Por conta desse aumento do petróleo. Isso está fazendo com que, Lubeno, né, Fabrício? Que os juros estão subindo, o juro futuro. O juro está subindo forte. Quem pega dinheiro emprestado com umas empresas aí que a gente dá consultoria, é difícil, você já está com margem reduzida. O juro subindo, eu vou pegar um empréstimo, agora vou plantar minha safra, vou comprar uma máquina. Quer dizer, se eu estou com uma margem de lucro muito pequena, então aumenta meu custo. Então tem que ter uma administração disso aí, né? Tem que fazer uma adaptação na minha empresa. E também quem tem dinheiro para aplicar, hoje tem que ficar olhando, porque você tem hoje negócios que, por exemplo, no Brasil, que é o Tesouro Direto, a renda fixa, te dá juro de 1,10% ao mês. Às vezes líquido o imposto de renda já. Então, essa globalização, ela está mexendo com tudo isso aí, né? Então, ela está fazendo... Se a gente não tiver tanto pessoa física como pessoa jurídica consciente, no caso aí, que nós estamos vivendo uma mudança, que essa mudança está sendo provocada principalmente pela inteligência artificial, que vai mudar tudo o meu negócio, né? Vai mudar toda a maneira de comercializar. Existe uma expectativa aí, muito em breve, né? Que não vai ter mais o dinheiro físico, pessoal. Isso é uma realidade. Não vai ter mais dinheiro físico. Não vai ter mais o papel, você vai ali na banca, no jornal, né? Você vai ali no supermercado, fazer uma compra e usar o dinheiro. Não vai acabar o dinheiro, pessoal. Então você imagina acabar o dinheiro, né? Eu falo assim, a gente vai sentir daqui a pouco como minha mãe lá que eu falei para vocês, né? Não vou ter mais dinheiro. Quer dizer, se você não sabe lidar com esse meio eletrônico, com os pagamentos eletrônicos, né? A empresa. Tem lugar que você vai pagar em dinheiro, você chega lá e você saca dinheiro da carteira para pagar, a pessoa até acho muito estranho. Está se ofendendo. É muito raro, você quase se ofende. A pessoa não tem troco. A segurança, né, pessoal? Deixa eu aproveitar isso que você está dizendo. Fabrício, os problemas mundiais existem e impactam muitas vezes as economias e as empresas locais de qualquer porte. Mas tem aquele empresário que fala assim, eu não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. Eu vou tocando o meu aqui. Como é que você age com um cliente assim? Olha, Leonardo, isso aí acontece em muitas empresas e devia ser exceção, né?
porém a cultura hoje do Brasil em si, o estado de São Paulo, vamos dizer que é um pouco mais adaptado a essa visão mais holística, né, globalizada das situações. Mas para você ter uma ideia, só para contextualizar, né, muitas empresas hoje, inclusive que já passaram por nós, quando chegaram a nós, elas estavam ali faturando, vou falar dos números só para vocês terem noção da proporção, né? Empresas faturando aí 1,5 milhão, 2 milhões por mês e tendo controles de entradas e saídas, todo o controle financeiro realizado dentro de um caderno de 10 matérias. Então, assim... isso ainda é muito comum a gente ver, né? Então como é que você faz no mundo hoje, entendeu? Desse que é tudo eletrônico, tudo... Justamente. E não vai conseguir, né? Não. E aí, nesse caso em específico, eu solicitei, né, para fazer um diagnóstico, as informações. Ela falou assim, eu pedi, inclusive, a empresa que fatura esse valor, pensei, obviamente, que tem ali um sistema de informações, né? É o que se espera. O que se espera, no mínimo, né? Pedi a senha ali, falou, não, a gente não tem. Falei, então me passa os arquivos, as planilhas que se tem de controle. Não, também não temos, só temos aí o caderno. Falei, não, então vai mudar de figura, né? Precisamos fazer toda uma reestruturação nisso e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que eu tenho amigos morando, por exemplo, no exterior, alguns na Europa, alguns ali nos Estados Unidos, né? Eles falam para mim que a cultura lá, na parte de empreendedorismo, é muito diferente, porque aqui o pessoal, a hora que está dando certo o negócio, vai buscar uma consultoria, às vezes, em uma boa parte, para dar uma aprimorada, uma organizada, porque cresceu tanto que ele se perdeu. Ok. Nos Estados Unidos é o contrário, e na Europa, em grande parte também. A pessoa vai montar o negócio, então ela já estrutura tudo. Primeira coisa, saiu o CNPJ, já pega um sistema de informações, por mais simples que seja, para ter esse controle. Por que eu quis contextualizar isso, né? Para vocês aqui verem, né, o Beno, o Marcos, quem está nos assistindo, que a diferença cultural hoje é uma das maiores barreiras. E assim, se você vê com um empresário faturando aí mais de 1 milhão por mês, empresas que têm alto custo de operação, trabalhando com a parte de cadernos, então você imagine o tipo de mentalidade que às vezes a gente enfrenta nessa questão da geopolítica. Na parte contrária disso, Marcos e Lubene e quem está nos assistindo, tem empresas que às vezes estão na segunda ou terceira geração, que tem reuniões semanais com a diretoria, com os gerentes, com prestação de contas e avaliação, análise e avaliação do mercado globalizado e econômico, financeiro, do que está acontecendo, da geopolítica total. Por exemplo, reuniões apresentando os principais indicadores mundiais da semana na Bolsa de Valores, dólar, ouro, preços de insumos. Então, assim, você vê que a gente tem de tudo hoje no Brasil, né? Tem empresas, vamos dizer, que estão na terceira geração, que já é um ponto que é muito difícil empresas chegarem a isso, familiares, e tendo essa cultura de reunir toda semana e passar todas as informações para todos os envolvidos. E outra parte, aquele aspecto totalmente inverso, como eu disse. O que a gente faz? Como geralmente essas empresas nos procuram? Porque eles estão deficitários em alguma área do conhecimento prático em si, nós levamos também uma das coisas que eu falo assim, que quando eu comecei lá atrás na consultoria, eu sinceramente, talvez por inexperiência ou talvez falta de conhecimento, eu achava um pouco de balela, quando se falava tanto em cultura, em cultura, em cultura. Eu sou sincero, né? Não tenho que esconder nada. Só que quando a gente começa ali a ter experiência e a conviver com mais empresas, com maiores empresas, a atingir outros patamares de sucesso dentro dessas empresas, a gente vê que assim, cultura forte, ela não necessariamente vai ser herdada, ela pode ser transmitida por meio dos canais oficiais. E o que é que a gente faz nesses casos então? Depois que a gente entendeu isso, conhecemos o nosso cliente ideal e tudo mais, também junto com a técnica, junto com os processos, junto com toda a parte ali, né, teórica e prática de todas as soluções, também ir aos poucos implementando a cultura. Para que o empresário que antes pensava dessa forma que você me perguntou, ao passar do tempo com a nossa consultoria, passe a pensar nesse contexto e nessa ideia que nós estamos aqui conversando nesse momento. Marcos, as pessoas precisam saber do que acontece no mundo
para trazer para o seu dia a dia as situações que acontecem lá para melhorar o seu próprio mundo aqui. E como é que as pessoas fazem isso? Então, uma maneira, Lubeno, é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem que pegar informações, a gente não adianta fazer que nem um avestruz, né? Pôr a cabeça dentro de um buraco, achar que o mundo vai acabar, que minha empresa vai quebrar, que eu não tenho soluções, né? O milho diminui e quebra mesmo, né? E se não diminui, quebra mesmo, né? Isso aí é até bíblico, né? Porque como que a gente... Então, primeiramente, a gente precisa conhecer o problema. Por quê? Porque para a gente conhecendo, a gente olha para frente, né? A gente olha para o que é o mercado futuro, né? Então a gente olha para o futuro e fala, ei, peraí, para onde eu vou, né? Quais as alternativas, né? E a partir disso aí, fazer um planejamento, né? Uma consultoria, né? A gente, claro que vende nosso peixe aqui, mas você depende da área que você está atuando, qual que é a tua dificuldade. Às vezes pode ser uma empresa que é um produtor rural também, que ele precisa de uma consultoria na área agrícola, né? Porque vai mudar a tecnologia de aplicação, os drones. Cada área vai ter o seu DNA, né? Tem que fazer uma avaliação. Mas então, a gente precisa conhecer o problema. E uma maneira de conhecer é você acompanhando. E a gente está com uma pauta, eu, Fabrício, a gente vai fazer alguns eventos, né, na região noroeste, discutindo esses temas. E discutindo, vendo a dor aí do empresário, né? A gente já, pela experiência que a gente tem, pelos nossos clientes, a gente já tem um conhecimento da dor, né? Não só do empresário, como as pessoas também autônomas, né? Nós temos hoje vários profissionais liberais aí que trabalham de uma forma como uma empresa, uma PJ, né, que a gente chama, desde um médico, um advogado, um engenheiro, né, que presta serviço, enfim, qualquer área, né? Você da área de comunicação, né? Porque até a comunicação, né? Tive um amigo meu que foi nessa APAS, agora, que é a maior feira de supermercados do mundo, que aconteceu em São Paulo uns 15 dias atrás. Ele veio assim, até assustado das mudanças que vão acontecer no mercado de alimentos. Ele falou assim, a gente, como comunicador, como publicitário, é até difícil, a gente tem que se adaptar, é uma mudança muito brusca. Quer dizer, a empresa vai ficar olhando, né? Então é isso. Então a gente está se propondo a fazer esses eventos, que em breve a gente vai soltando as datas, né, que nos nossos canais, e a gente conta aí com seguidores, com a presença, e é uma forma de discutir um pouco também a nossa região e nossos clientes e futuros clientes também, para que tenham uma maneira de passar tranquilo essa mudança, essa crise que a gente está entrando aí. Muito bem, Marcos, Fabrício, obrigado pelo papo, por esclarecer tantas questões e por trazer para os empresários de qualquer porte, de qualquer área, a importância de você entender o que acontece lá fora para aplicar aqui na sua empresa e não levar esses sustos que de vez em quando os empresários que não se preparam acabam levando. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos.